Salve pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos tratar das disputas internas que estão ocorrendo dentro do campo conservador, visando as eleições de 2026. É possível falar num bolsonarismo sem Bolsonaro? Bolsonarismo sem Bolsonaro fica mais competitivo ou menos competitivo para a disputa eleitoral? O que está acontecendo é que tem se apresentado, tem se ficado claro aí que existe uma disputa interna dentro do grupo do conservador. Caiado lançando candidatura, o Zema já dando sinais, porque acaba o mandato dele, ele não tem direito a uma reeleição, ou seja, ele vai ter que ir ou para o Senado ou outras coisas. O grande nome que tem sido incentivado a disputar no lugar de Bolsonaro, que é o Tarcísio. Esses nomes todos estão se movimentando pelos bastidores. Nos últimos dois atos, o do Rio de Janeiro e o de São Paulo, os atos pela anistia, já mostrou, esse racha também se apresentou. O ato no Rio de Janeiro desmobilizou os regionais, isso foi um trauma para eles já, teve gerando muita insatisfação. E lá mesmo, a própria apresentação do debate, o Tarcísio se colocando, ainda apoiando o Bolsonaro, mas havia toda uma coisa se ele iria, se ele não iria. Um outro espaço que anda apresentando também, que anda dando sinais de racha, é na Câmara de Deputados, onde buscam projetos da anistia que hoje tiraria o Bolsonaro da anistia. Isso é uma construção, inclusive, que ressuscitou o Michel Temer da tumba, onde ele saiu lá está tentando fazer um acordo entre o STF e a Câmara para apresentar um projeto de anistia que seja mais para as pessoas, que, entre aspas, comuns, e não abarcaria o Bolsonaro. Uma situação que a gente tem que destacar, eu já tratei, não vou tratar profundamente sobre isso, mas vou relembrar, porque fiz isso num vídeo onde eu trato sobre as pesquisas das eleições. Mas vejam, nesse ponto da pesquisa feita pela Quest, essa aí, se Bolsonaro não for candidato em 26, quem deveria ser o candidato da direita? E aí, Tarcísio, Michele, Marçal, esses nomes apresentam, mas vê que não há ainda aqui nessa outra pesquisa, que eu acho que foi Datafolha, apresenta a Michele na frente. E independente disso, desse racha, tem um nome que se destaca, e esse nome é o Tarcísio. Veja que nesse ponto aqui da pesquisa mostra o Tarcísio com menos rejeição, o que é menos conhecido e com menos rejeição. Isso garante para ele uma possibilidade de ganhar, de grande crescimento nas eleições. E outro ponto que eu quero trazer para vocês é esse aqui. Vejam esse texto também do Temer, que envolve o Temer, onde ele busca a união do centro e da direita em torno de uma candidatura ao Planalto. Vejam que essa é a questão que eu quero destacar. O bolsonarismo sem Bolsonaro é sim mais competitivo, porque isso é indiscutível, que houve todo mundo ficou tirando aqueles cegos que querem até que a ditadura volte e tal. Eles preferem o Bolsonaro, mas no geral há uma tentativa grande de fazer com que a extrema-direita, o campo conservador, se apresente com uma candidatura mais competitiva, mais palatável para a sociedade. E o Temer, que é um quadro muito experiente da política, já enfrentou grandes cenários, já está entendendo isso e está tentando colocar e trazer elementos para construir uma composição muito mais ampla. Na minha opinião, isso é fundamental para a próxima eleição. Por que digo isso? Digo isso porque nós temos que entender o que está em jogo realmente. Há uma diferença, normal que haja divergências nesse ponto. Eu entendo que o que está em jogo hoje é a questão da democracia.
Tem pessoas que acham que não, tem cientistas políticos que acham que a questão do imperialismo é sim o grande enfrentamento. Então, na verdade, a partir de tu identificar o que é o que está em jogo, é que tu vai acabar realizando as tuas composições. É assim que acaba acontecendo na política. Eu vejo o cenário nacional, a partir dele eu me organizo e busco aliados a partir disso. Na minha opinião, aproveitar um momento de turbulência e conflito interno no campo conservador é um momento importante para a esquerda. Nós temos que ampliar a candidatura em torno do Lula. A chapa para as próximas eleições deve levar em consideração isso e trazer setores que mesmo tenham divergências com o PT e com a esquerda no geral, mas que tenham na democracia uma situação importante, um ponto importante para a sociedade. Então nós devemos buscar por aí a composição, seja de composições regionais, ampliando candidaturas ao Senado para barrar o projeto conservador que está tentando vir aí, inclusive para fazer revisões e fazer impeachment de ministros do STF, para tentar tirar a correlação de forças dentro daquela corte. Então, assim, existe uma série de articulações que tem que ser feita e é a partir da visão que tu tem sobre essa realidade. Nós precisamos ter em mente que a questão democrática é importante para ampliar essa discussão, fazer um programa mais amplo, que congregue setores da sociedade que tenham mais capacidade, que tenham um entendimento da importância da democracia. Infelizmente não é o que me parece, não me parece que é o caminho que o governo vai tomar, que o PT vai tomar. Me parece que o PT vai tomar um caminho mais de fechar em torno do PT e da esquerda pura e simplesmente, e partir daí no segundo turno tentar ampliar os apoios para a vitória. Volto a dizer, não acho essa a melhor situação. Então isso são temas que a gente tem que tentar começar a travar agora, desde agora, tentar debater isso para tentar clarear isso no nosso meio, para ver se a gente consegue tirar opiniões mais claras e assertivas para tentar fazer com que, não só com que a gente ganhe as eleições, mas que a gente amplie, isso é outro ponto importante, a participação no parlamento. Gente, o parlamento, a gente precisa ter nominatas a candidato federal muito forte para tentar fazer com que diminua um pouco a força do campo conservador. Então, essa é a minha contribuição sobre esse tema. A direita pode vir melhor ainda sem Bolsonaro. Precisamos atentar para isso. Peço que todos se inscrevam no canal, divulguem o canal está precisando de apoio. Você que ficou até aqui e tem gostado das nossas análises, divulga, manda para um amigo, para uma amiga, por WhatsApp, para a gente ir fortalecendo o canal e tentar ampliar o alcance dele no debate político. Forte abraço!